Pode, doutor! Vamos lá. Olá, pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do Pode Doutor. Hoje é um episódio especial, nós vamos falar sobre o SINCOL, o Simpósio da Coluna em 2026, que será dia 27 e 28 de novembro. Para isso, nós estamos aqui com o nosso presidente, Dr. Eduardo Barreto. Seja bem-vindo. Olá, é um prazer estar aqui com você, Rodrigo. Mais um podcast para a gente poder falar um pouquinho do nosso evento e contar como é que está a história do desenvolvimento do nosso evento. Isso, nós estamos aqui e nós estamos aqui também com um convidado, que também é um dos patrocinadores da Rio Médica, né, com o seu diretor comercial, o nosso amigo Marcelo Arce. Tudo bem, Marcelo? Seja bem-vindo. Tudo bem, muito obrigado. Eu agradeço o convite, doutor Eduardo, fazer parte do SINCOL, e muito obrigado pela oportunidade. É isso, Marcelo. E olha, fica à vontade. Aqui é o nosso Obrigado. bate-papo aqui. Seja bem-vindo, né, à nossa mesa aqui. Nós vamos trocar aqui, tem muita coisa para poder falar e também dessa oportunidade de estar ali participando desse evento, né, como um dos patrocinadores, né, ajudando na educação continuada dos médicos, que isso também acho que é importante. Isso que você está falando, Rodrigo, eu queria puxar um gancho. Uhum. Realmente é muito importante, e nós estamos aqui com o Marcelo, é a primeira empresa que apoiou incondicionalmente o SINCOL. Então, esse apoio que transforma e faz com que os pacientes tenham aquele excelente resultado que a gente espera com os procedimentos cirúrgicos, Sim. tem um papel de educação continuada fundamental. E o Marcelo entendeu isso muito bem, e nós vamos, então, prestigiar as empresas que estão patrocinando o evento, trazendo aqui para o Pode Doutor para explicarem um pouquinho da trajetória delas, o que fazem, Sim. o que não fazem, como é que está o portfólio dela, o que representa, o que não representa, O que qual tem o novidade? histórico dela, o que tem novidade. Então, o Marcelo vai ajudar a gente e eu posso ajudar ele se ele tiver alguma dificuldade Sim. para falar, porque você sabe muito bem, a gente está acostumado a falar em público já há muito tempo. Então, vamos, bola para você. Bom, vamos lá. Primeira pergunta aqui para o doutor Eduardo. Para quem está ouvindo aqui a gente, não conhece, queria que o senhor falasse um pouquinho da dimensão do simpósio. Né? Como o senhor definiria hoje o SINCOL, né, que está aí há 20 anos, completando 20 anos, né? E que o senhor falasse um pouco. Esse evento, esse ano nós vamos fazer 20 anos da primeira edição do SINCOL, que existiu até o ano de 2013. O SINCOL, ele parou de existir porque, na época, eu assumi a presidência da Sociedade de Neurocirurgia do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, e não queria, então, ter o viés de ser presidente de uma sociedade e, ao mesmo tempo, ser presidente e diretor de uma instituição, de um evento, assim dizer, privado. A importância do SINCOL é que ele traz para a cidade do Rio de Janeiro, para o estado do Rio de Janeiro, um evento científico e profissional, de aperfeiçoamento profissional, muito importante para os nossos jovens e velhos cirurgiões de coluna, para que todos mostrem aquilo que está acontecendo. Então, teremos colegas de renome nacional e internacional no evento, e também teremos a presença de vários professores vindos de fora do Brasil. Inclusive, a novidade do SINCOL esse ano, eu já vou adiantar, é que nós vamos fazer junto com o 5º Congresso de Cirurgia Endoscópica da Coluna Vertebral, que vai acontecer pela primeira vez fora da Ásia. Então, nós vamos ter colegas da China, da Coreia, da Tailândia, de Taiwan, de toda a parte da Ásia, da Índia. Inclusive, em julho, eu não falei para você, mas em julho eu vou estar na Índia, na cidade de Chennai, para prestigiar o evento, que é o evento da Sociedade do Pacífico, pega toda a parte do Pacífico de minimamente invasiva. Nós vamos também divulgar a nossa bela cidade do Rio de Janeiro, que, sem dúvida nenhuma, com todo respeito a todos os outros estados, a todas as outras cidades, que eu gosto muito, eu tenho filhas que moram fora do estado do Rio de Janeiro. Então, o Rio de Janeiro é maravilhoso. E fazer um evento desse, realmente, com apoio de uma empresa como a Rio Médica, eu estava olhando o logo ali e me chamou a atenção uma coisa que tem tudo a ver com o SINCOL. O SINCOL sempre teve a cor laranja nas suas bolsas, nas suas logomarcas. A logomarca do SINCOL, a imagem... Então ele está na paleta, né? Já começou bem, né? A identidade visual do SINCOL
Eu fiquei surpreso quando eu olhei laranja. Laranja tem tudo a ver com o Sincol. Então, a primeira empresa, Uhum. Rio Médica, Marcelo Arce aqui, olha o laranja aí. Então tá tudo aquilo que a gente fala, tá tudo convergindo. Sim, é importante E não isso. foi combinado. E não, foi combinado. Isso é bacana. Marcelo, fala um pouquinho da trajetória da empresa, da Rio Médico. Legal. Vamos lá, a Rio Médica existe há 10 anos, né, aqui no estado do Rio de Janeiro. A gente representa multinacionais de grande porte, né, principalmente a Medtronic, na linha de coluna. Esse é um dos motivos da gente estar aqui hoje participando, né, desse podcast e participando do patrocínio do Sincol, onde a gente vê a importância, né, da Rio Médica como empresa e lisonjeado e surpreso, né, por ter sido a primeira empresa, né, a estar participando desse podcast, uma surpresa positiva, agradável, e a gente está podendo falar um pouco também da nossa existência, né, e da importância da participação no Sincol, né, não só no Sincol, mas como de uma forma geral da educação médica continuada, né? A gente poder estar participando e divulgando todo o nosso portfólio, né, de coluna para, se eu não me engano, serão mais de 300 participantes, é isso? Sim, Isso, se Deus ajudar. sim. Então, isso vai nos ajudar muito na divulgação e na nossa participação. É, na prospecção mesmo, né, Sim. da empresa, né, para os médicos conhecerem. Porque, assim, o material que vocês, né, adquiriram, né, assim, acho que é portfólio, cara, Medtronic, que é conhecido mundialmente, a verdade é essa, né, e lidera o mercado, né, esse material, e você hoje está com um material desse, né? Eu diria que é um material de luxo. Sim. É uma grife de luxo. Então, a Medtronic é uma grife de luxo. E no mundo todo, onde você for e falar a palavra Medtronic, cirurgia da coluna vertebral, é sinônimo de excelência. Então, você tem os melhores materiais, os maiores avanços, principalmente na área de tecnologia. Você tem, por exemplo, você tem imagem com o ARM, que é um computador especial que permite a imagem em tempo real, com uma tomografia sendo realizada no centro Uhum. cirúrgico. Tem vários hospitais no Brasil que têm esse aparelho. Você tem neuronavegação, você tem também a robótica chegando na Medtronic e chegando muito forte. Nós vamos ter uma sessão só sobre robótica com o professor Elton de Ribeirão Preto, professor Luiz Viale do Paraná falando. Teremos também a presença, eu já falei anteriormente, do Dr. Luiz Pimenta, o professor Luiz Pimenta, que agora Nomes atualmente fortes, né? muito forte, muito forte. E a gente espera o que acontece. Com um evento desses, com o apoio das empresas, a gente oferece para o jovem, também para o velho, para o profissional, que velho é aquele que deixa o velho entrar dentro de si, aquele mais experiente, corrigindo então a palavra, oferece a oportunidade de aperfeiçoamento continuado. Então, se você não tem essa oportunidade, compareça ao evento, que o evento, sem dúvida nenhuma, você fará novos contatos, irá rever amigos, irá rever pessoas conhecidas e vai, sem dúvida nenhuma, criar novas amizades, novos laços. Sim, queria que o senhor falasse um pouquinho dessa dinâmica, assim, até para a pessoa entender como é que vai funcionar. Porque, assim, vão ser 2 eventos, Isso. um só, né? Falar como é que vai funcionar esse simpósio e essa, né, no caso, congresso. Então, a gente vai ter um grande homenageado Uhum. no evento, que é o Dr. Marcos Tadeu, que é pioneiro na cirurgia endoscópica da coluna vertebral no estado do Rio de Janeiro e no Brasil. Já participou de eventos fora do Brasil, é um camarada realmente pioneiro. E, além disso, a gente vai ter uma sala só focada em endoscopia. Então, nessa sala focada só em endoscopia, a gente vai fazer o Congresso Internacional de Cirurgia Endoscópica da Coluna, com a presença de inúmeros brasileiros de grande renome nacional e internacional, como o Dr. Hernani Abreu, Dr. Ruth Vargas, Dr. João Bergamos, Marco Moscatelli, Dr. Rodrigo de Goiânia. Teremos do Rio de Janeiro, Dr. Bruno Pereira, Dr. Camilo Abud,
Dr. Alan Carvalho. Nomes fortes, né, que Nomes, nós temos aqui. nomes realmente daqueles que estão fazendo e acontecendo na cirurgia endoscópica da coluna vertebral. Dr. André Calderaro, que é um Sim. pioneiro Sim. na cirurgia endoscópica da coluna também na cidade do Rio de Janeiro. Então, nessa sala teremos todo o foco para a cirurgia endoscópica da coluna vertebral. Na outra sala, nós faremos, então, o SINCOL propriamente dito, e que traremos as novas tecnologias e também discussão de casos, complicações, como fazer a cirurgia no paciente nonagenário, quais são os cuidados a evitar para não ter complicação, a prevenção da osteoporose, vários assuntos assim fundamentais que têm um papel direto de ter uma resultante do consultório dos nossos colegas. Isso daí faz com que eles fiquem mais à vontade de discutirem eventuais complicações, eventuais intercorrências, porque, infelizmente, o único cirurgião que não tem complicação é aquele Que não que opera. não opera. Então, você não quer ter complicação, você vira opera. clínico. É. Mas se você tem complicação, você vai lá e discute com os colegas e apresenta E aquilo a que oportunidade que tem para poder discutir. isso, aí você faz aquilo que as empresas já fazem. Acontece hospitalar em São Paulo agora, né? Sim, vai ter agora em maio. Então, você congrega as pessoas e faz aquele network e aí tem muita conversa de corredor, Sim. muita coisa que é discutida, que não é discutida na linha de frente ali. Então, a gente vai ter uma sala só para essas novas tecnologias, para essa parte de complicações, isso tudo gerenciado com a participação de cirurgiões cariocas Porque também. porque é difícil juntar essa nata toda aí que você vai juntar, hein? Que não é mole não, hein? Porque é difícil conseguir juntar, não sei em congressos realmente, ou simpósio, né? A verdade é essa, juntar para essa realmente troca. é difícil, mas a gente costuma dizer o seguinte, que cada um tem o seu brilho, e quem organiza não pode ofuscar o brilho de ninguém. Por isso só vai ficar só nos bastidores. Eu não preciso falar mais nada, eu fico nos bastidores, eu não preciso falar Sim. da aula, não preciso fazer nada disso. A minha função é simplesmente de Conseguir. coordenar, fazer com que isso daí tenha harmonia e que o evento seja um sucesso para todos nós. Não só para mim pessoalmente, mas para Sim. toda a comunidade. O benefício que vai do Rio de trazer. Janeiro. Sim, Exatamente, os exatamente. médicos novos, né? Isso. E o papel da empresa, né? Assim, né, no simpósio, né? Enfim, dos materiais, né? De poder também apresentar, mostrar, né? É importante, por exemplo, a empresa do Marcelo e as outras empresas mostrarem o portfólio delas. Não só mostrarem o portfólio delas, mas criarem os cadastros dos profissionais. E, a partir daí, essas empresas mesmo, elas têm os Sim. cursos de educação continuada delas, que aí elas fidelizam Sim. um determinado profissional ou não. E o profissional vai achar aquele produto mais apropriado para aquele determinado procedimento. É igual você ter um arsenal militar. Você vai ter um arsenal militar, você sabe para que serve um míssil de longo alcance, curto alcance, médio Sim. alcance, como é que você vai estudar melhor o terreno que você vai atacar, como é que você não vai atacar, como é que você Sim. faz um planejamento estratégico. Então, você recebe essas informações todas e com o conhecimento que você adquiriu nos anos de formação médica, residência, aperfeiçoamento, estágio, trabalhando com outros profissionais mais experientes, você vai criando as ferramentas necessárias. Então, você não faz, eu sou cirurgião endoscópico de coluna porque eu fiz 48 horas de curso na Alemanha. Bobagem. Não vai. Você não vai dar certo. Daí vai estar fadado. Não tem aquele curso valita, né? Não. Tem uma curva de aprendizado aí. Tem aí, a gente não né, no outro podcast não falamos sobre isso, né? Que tem a Biportal, né? Que é o UB, que está vindo também, né? Na parte da endoscopia, né? Principalmente na parte da Ásia, né? Acho que é muito forte, né? Que vem os chineses, né? A Biportal é uma técnica que, para aqueles que não sabem, é uma técnica que usa dois acessos simultâneos à coluna e pode fazer uma descompressão mais eficaz em alguns casos principalmente pacientes mais Bem idosos. indicado lá. Tem um resultado muito bom. Agora, tem uma curva de aprendizado, conforme você falou. E hoje o Brasil ele é pioneiro e está caminhando par e passo com os asiáticos. A gente não deve nada mais para os asiáticos. Os colegas daqui já foram lá, já estiveram lá, aprenderam, viram, estão fazendo as cirurgias com excelência. Então, veja bem, se você for o paciente, procure informação do seu médico que vai te operar. Como é que ele vai te operar, qual é a técnica que ele vai usar, por que ele está usando aquilo dali, qual é a formação que ele teve. Tudo isso daí está, hoje em dia,
tá bem disponível em todas as mídias sociais. Então, isso daí é bem bom de ver e realmente dá um prazer, assim, uma satisfação muito grande você ver que as empresas estão junto com a gente. Estão junto com a gente, estão chegando e vão chegar cada vez mais. E o próprio, não te cortando, mas essa oportunidade que você tem de estar mostrando teu material para o médico, ele conhecendo, né? Porque assim, ele passa a ter ali e ter a oportunidade de levar ele para fora, para para poder para a fábrica, para conhecer o instrumental, cadáver lab, enfim, tem série de coisas que, no caso, a empresa pode proporcionar para esse médico para melhorar, né? E potencializar a curva de aprendizado dele. Então, esse também é uma oportunidade nesse congresso. É isso? No Cincol para poder apresentar isso para esses médicos, né? Na verdade, a gente apresenta todo o nosso portfólio, né? A gente pode apresentar também onde toda a equipe, né, vai estar presente no stand, né, os gestores, consultores, é uma equipe técnica treinada, é uma equipe de excelência. Então, isso mostra a credibilidade da empresa, da Rio Médica, juntamente com a marca Meditronic, Sim. para o médico, para o dia a dia do médico, né? Basicamente, e essa importância do patrocínio, acho que a gente, como empresa, tem que agradecer esse convite, essa oportunidade de estar ali. Essa oportunidade, entendeu? De poder estar presente no Cincol, ou seja, num simpósio, seja num congresso, enfim, seja no Cadáver Lab, a oportunidade que tiver da gente poder divulgar a nossa marca, divulgar os nossos materiais, o nosso portfólio, a nossa empresa, a gente não pode perder essa oportunidade. De jeito nenhum. O que a gente está falando aqui, né? Que o paciente ele não tem ideia do que envolve, né? Ele só vê o médico, né? Mas o médico ele tem todo um aparato ali, né? Do centro cirúrgico. O senhor comentou sobre isso, né? Tem instrumentadora, tem técnica de enfermagem, tem ali os auxiliares, tem o anestesista. A complexidade. É uma complexidade de tudo. E ainda tem empresa com a logística toda, né? E isso né, com todo o material e tudo que o médico tem que ter expertise para conhecer o material, né? E são vários materiais que, né, a gente tem hoje, né? Assim, hoje há um equilíbrio, né? Assim, de material, principalmente quando se fala de materiais para artodese, né? O parafuso, enfim. Mas eu queria perguntar a você, Marcelo, assim, ver aqui na minha mente aqui, né? E aí, porque isso aí é outro lado, tá, doutor? Que eu vou perguntar para ele aqui. Marcelo, qual é a primeira pergunta que você faz? Porque assim, depois que você chegou, preparou material, conferiu, entregou material e tudo, vai acontecer a cirurgia. Qual é a primeira pergunta que você faz quando acaba a cirurgia? Na verdade, faço duas. É. Deu tudo certo, doutor? Foi um sucesso? Foi um sucesso? Eu faço duas, eu não faço uma só, não. Foi um sucesso? Deu tudo certo? Foi um sucesso? Porque doutor, toda pós-cirurgia a gente sempre tem aquela apreensão, né? Porque assim, a gente tá ali, porque são vidas, né? O médico tá preocupado com tanta coisa ali, cara, e são detalhes que cada um cuida da sua parte, né? Essa é a realidade. Mas eu queria perguntar isso a ele, porque eu sei que isso é uma angústia que dava assim, ó, acabou a cirurgia, graças a Deus deu tudo certo, o médico tá feliz, a gente, né? Porque assim, a intercorrente pode acontecer, né? E já tive em cirurgias que, pô, o motor, falhou o motor. Motor e tô falando de nitrogênio, né? Pô, motor não travou, caramba, e agora como é que se faz? Eu não sei se você pegou essa época, como é que era antigamente, porque hoje você tem lá um motor, ele blindado, mas antigamente tinha aquelas Black Deck. O senhor chegou a pegar? Não, chegou não, você viu, né? Óbvio, né? A gente chegou a pegar. Mas você tem, quando você vai para um procedimento cirúrgico, você tem o plano A, B e C, até o D. Tu não fala para ele, né? Não, você tem sempre o backup. Sim. Então, se um determinado instrumento falhar na cirurgia, você tem outros que substituem aquele dali. No caso dos instrumentos elétricos, essa coisa toda, você tem instrumentos que podem ser usados manualmente. Então, já aconteceu de você estar fazendo um procedimento cirúrgico e ficar sem bisturi elétrico. Você precisa fazer a cirurgia somente com coagulação normal, quer dizer, com bipolar, sem ter o bisturi elétrico normal. Então, o cirurgião,
e os auxiliares estão preparados para todas as intercorrências. E você fica preparado para todas as intercorrências quando você sabe que a empresa fornece os materiais para todas as intercorrências. Ou seja, se a empresa Sim. fornece ou deixa de fornecer um determinado material, esse material não pode chegar, a cirurgia não acontece. Pode acontecer. Então, você, antes de começar a cirurgia, e aí a instrumentadora Confere da todo. equipe médica, junto com a instrumentadora, normalmente Da empresa. da empresa, fazem Sim. todo o checklist para ver se o material está adequadamente esterilizado, se o biológico foi bem feito, se não foi Sim. bem feito, se tem alguma falha no processo de esterilização. O processo de esterilização foi ok. Os materiais estão todos presentes, ok. Está tudo certo, a cirurgia começa. Alguma coisa está faltando, a cirurgia não tem como, acontece. não tem como. Sim, claro. Então, isso já acontece automaticamente, principalmente quando você tem as empresas trabalhando de forma integrada com a equipe. Então, essa relação é uma relação muito próxima do médico, do cirurgião e dos assistentes com as empresas, que vão informar, então, as suas caixas, por exemplo, eu tenho alguns instrumentos que são meus, que eu já estou acostumado a trabalhar com eles há mais de 20 anos. As minhas caixas vão também para o processo de esterilização junto com os materiais da empresa. Então, hoje em dia, você tem tudo isso que e aí é uma logística tremenda. Você não tem ideia. Mas tem sempre backup, tem sempre solução. Sim. Tem sempre solução. E o cirurgião, ele é treinado para os momentos mais difíceis. Eu costumo dizer que consultório é muito mais difícil do que cirurgia, porque cirurgia tem uma preparação, é uma disciplina, uma preparação. Tem um protocolo que não pode. Não pode ser, não ser. tem como, não tem como. Você tem todo um checklist que é igual avião quando vai levantar voo, senão o avião não levanta voo. Preparou, arrumou, ok, o doente está na posição, foi bem anestesiado, está na posição, exames pré-anestésicos estão todos jeitinho, o anestesista conferiu todo, risco cirúrgico está ok, está tudo jeitinho, ok. A cirurgia começa. A cirurgia começou, então a cirurgia tem um tempo. Os doentes costumam ficar muito preocupados quanto tempo vai demorar a cirurgia. Às vezes demora 1 ou 2 horas para a cirurgia começar, depois que o doente entra no centro cirúrgico. Isso é uma outra coisa, né? Exatamente. Aí você começou, colocou os campos estéreis, preparou, separou, aí começou. Aí você faz a abertura no crânio ou na coluna, faz a abertura, tem todo um timing para essa abertura, uma sequência bem organizada. Então, depois da abertura, você faz a execução da cirurgia propriamente dita, faz a conferência se a cirurgia ficou adequada com a sua proposta, acompanha com o exame de imagem ou com alguma neuronavegação durante a cirurgia, faz a conferência com o patologista ou não, se houver necessidade do caso de tumores, e aí depois você vai acompanhando com monitorização neurofisiológica, quando você tem cirurgias maiores de coluna, mais complexas, e aí você fecha o paciente tem a síntese, aí depois o paciente acorda. E aí vai mais 1 hora, 2 horas, né? Então, tem toda uma sequência. Isso daí, para nós cirurgiões, a gente já está acostumado. Aquilo ali é aquela sequência que você vai respeitar todos os timings. No consultório, não, o consultório é mais difícil. Realmente, o consultório é mais desgastante para a gente. Era aquele tempo ali que você precisa explicar. Na cirurgia, você já traçou seu plano de voo. Eu vou fazer a pergunta e você responde, né? O paciente sempre depois pergunta como é que vai ser a cirurgia, né? Sempre. É normal. Não consegue absorver ali Você explica dentro da linguagem. Claro, lógico. Né? Sim. Sem entrar em muitos detalhes técnicos, às vezes. E aí o paciente vai entender ou não. E aí o paciente pode querer operar com você, que tem olho azul, ou com camarada que tem cabelo preto, ou camarada que é mais gordo, mais forte, mais fraco. Aí vai questão de a empatia é fundamental a relação médico-paciente. E a relação médico-paciente tem tudo a ver com a relação médico e empresas. Sim. Que é uma relação de confiança. Você falou, você sabe disso, é confiança. É que no final é o que nós vendemos, confiança. É confiança. E aí, para você ter confiança, o que você precisa em qualquer relacionamento? Transparência. Você precisa ter transparência. Ele pode chegar para mim e dizer assim, doutor Eduardo, essa cirurgia não vai poder acontecer porque um determinado produto não chegou.
e não chegar na hora, doutor, esse produto não tem. Não existe. Então, isso daí é relação de Sim. transparência. Ele disse para mim, já me avisou antes. Então, ou eu traço o plano B, se for necessário. Sim. Ou a gente... a sua empresa não tem, então vamos falar com outra empresa. Às vezes, as próprias empresas falam entre si. É muito importante que falem. Sim. Porque da mesma maneira que nós, médicos, falamos entre nós, traçamos a nossa conduta, temos um código de ética, temos um código profissional, as empresas também têm. Tem que ter. Primeiro é o paciente, o As bem-estar do empresas paciente. precisam conversar entre Ponto. elas e não querer passar rasteiro o tempo Sim. todo. Da mesma maneira, o médico querer passar rasteiro no outro colega. Não. Cada profissional tem o seu caminho, tem paciente para todo mundo e tem Também empresa... tem cirurgia para as empresas também. Lógico. Para todo mundo trabalhar e fazer um bom trabalho, né? Falando um pouco nessa questão da confiança, Rodrigo, a marca, a multinacional, a Medtronic, ela cobra do distribuidor uma certificação anual. Então, todos os gestores, consultores fazem uma certificação todo ano, com um mínimo de nota de 80%. Para manter aquele padrão de qualidade Para atender, para poder atender o médico. Isso é Paciente. importantíssimo. Se ele não tiver 80% nessa certificação, ele não trabalha na empresa. Ele não tem como fornecer, ser um distribuidor do... Não tem como, porque eles entendem que esse profissional não está preparado. Então, como a gente está falando Sim. um pouco dessa questão dos bastidores, né, de logística, de entrega, então essa confiança, essa credibilidade também vem através dessa performance do profissional que está aqui, que vai atender esse procedimento, esse médico, esse paciente. Vou te fazer uma pergunta aqui, Marcelo. Que bem direto aqui, né? Para você. O que você enxerga quando apoia um encontro como esse? Né? Relacionamento, posicionamento ou contribuição efetiva para a educação médica? Eu acho que tudo, né? Acho que tudo isso aí é importante. A participação, a promoção, a conversa, rever Sim. os médicos, os amigos, as outras empresas, a gente se conversa também, é importante se conversar, da mesma forma que o senhor falou, como médico conversa, a gente também como empresa se conversa, porque você tem um portfólio completo, sim, mas você não é 100% absoluto, né? Então a gente precisa ter, sim, essa humildade de conversa com as outras empresas. Então, eu sou muito a favor, Rodrigo, da participação da Rio Médica, né, nos simpósios, nos congressos, né? Então, quando o doutor Eduardo comentou sobre o Sincol, eu não hesitei e na hora eu falei, não, a Rio Não posso Médica, perder essa oportunidade. de jeito né? nenhum. A Rio Médica, ela vai fazer parte desse simpósio, desse congresso. A gente que agradece essa oportunidade. Isso eu não vou cansar de falar, tá? Porque onde é o campo, o principal caminho de concentração médica para você estar fazendo a divulgação dos seus materiais. Cara, é uma oportunidade, sim, porque assim... Nacional e internacional, internacional, né? Então, assim, você trazer... Então, conseguir trazer isso para o Rio de Janeiro, né? Um evento desse tamanho, dessa envergadura. Os médicos vão estar aqui, não só os brasileiros que são referências, também poder prestigiar como o Dr. Marcos Tadeu, acho que é louvável você pegar e falar assim, cara, um médico nosso aqui, um pioneiro, Dr. André Calderaro também, né? Você falou outros nomes, mas esse eu conheço e a gente sabe da trajetória deles, então vão estar ali, Dr. Marcos Tadeu sendo homenageado, né, ali no Sincol, acho que isso é importante, né? O evento promover isso, dos nossos cirurgiões que têm também no cenário, né, internacional, que são reconhecidos. E a gente precisa mais reconhecer. Né? Então, eu acho que essa oportunidade de ter as empresas, de estar participando desse evento, né, do Sincol, e do mesmo evento, né, no mesmo dia estar ali, poder ter, né, tanto o Sincol quanto também o Congresso Internacional. Oportunidade única. Então, assim, as empresas que estão aí já se mexendo para não perder essa vaga, eu acho que tem
realmente, né, entender dessa oportunidade. Aproveitar e fazer um convite, né, para os colegas aqui, ó. Porque isso enriquece. Um aspecto também bem interessante, é o efeito multiplicador e sedimentador da marca, se a gente pode falar isso. Por quê? Você pode ter, por exemplo, um profissional, alguém que venha de fora, que saiba que a Rio Médica participou do Sincol, e aí, eu quero que essa empresa represente também a minha marca, o meu produto no futuro. Então, isso daí traz... eu já participei do evento lá no Rio de Janeiro, que estava presente o doutor Fulano, Beltrano, Ciclano, e aí faz aquela rede. Você vai, então, desenvolver e crescer a empresa através de novas oportunidades. Geração de valor. Você cria novas oportunidades. Que isso é importantíssimo. Exatamente. Né, para o negócio e do material. E assim, é uma concorrência sadia de estar ali mostrando material, porque assim, o médico vai ter a oportunidade de ver os materiais, de conhecer, né, e do crescimento, né? Também, né, de cada um deles ali que estão ali, principalmente os novos, que vão ter oportunidade de ver isso aí. Isso é importante, né? Porque assim, o centro cirúrgico no dia a dia ele não está ali. E uma outra coisa que sempre me chamou muito a atenção, eu já tive várias vezes em vários congressos no exterior, às vezes o brasileiro mais jovem ele fica meio intimidado pela circunstâncias do ambiente externo. É muita coisa, muita informação, a necessidade de falar um inglês perfeito, ou próximo da perfeição, ou o fornecedor não falar um inglês tão muito bom. Então, você vai estar em terra Brasília, na cidade do Rio de Janeiro, podendo ter toda a interação com esses colegas muito importantes no cenário da cirurgia da coluna vertebral em todo o mundo. Eduardo, queria voltar aqui para essa parte aqui principal, né, que é da questão da parte científica e ética com relação ao Sincol ali, né, dessa oportunidade. O que o senhor pode deixar com essa edição do Sincol desse ano? A gente está fazendo quase duas coisas ao mesmo tempo. Sim. Vou adiantar para você uma ideia que está na minha cabeça. Tá? Em primeiro lugar, nós estamos comemorando os 20 anos e eu tinha a obrigação também de fazer o Congresso Internacional no Brasil, que foi a missão que me foi dada ano passado, quando eu estive na China. Então, essa é a primeira coisa. Ok. A segunda coisa é a gente prepara o terreno para, quem sabe, manter o Sincol novamente ativo a cada ano. E aí tem sempre muita coisa acontecendo. Mas se a gente fizer um calendário e a gente tiver as empresas aderirem fortemente, a gente vai poder seguir com isso daí. E, naturalmente, que eu já estou ficando mais experiente. A gente vai preparar isso daí para os mais jovens assumirem gradativamente a minha função. Então, isso daí é a questão de transição para o futuro. Hoje no Sincol o senhor está como presidente, né? Isso. E ali tem abaixo do senhor ali, quem está ali com o senhor ali dando esse... A principal figura que está junto comigo, como meu secretário-geral para todos os assuntos, é o doutor Camilo Abud, que é um neurocirurgião mais jovem, que vai estar presente aqui em breve. E a gente vai conversar também sobre a trajetória dele, o que a coisa está acontecendo. Existe ele, mas existe, conforme eu falei anteriormente, uma pleiade, uma quantidade muito grande de cirurgiões de coluna no Rio de Janeiro que podem, sim, aderir à ideia. Aderindo à ideia, a gente vai criando um grupo e esse grupo vai se fortalecendo. Que não é só de neurocirurgião. Não. O neurocirurgião e o cirurgião de coluna, basicamente, para os eventos de cirurgia da coluna vertebral. Sim, claro. Você pode, eventualmente, se a coisa cresce muito, você pode agregar alguns colegas de outras especialidades, mas o simpósio tem a ver muito com cirurgia da coluna vertebral. Então, é para o ortopedista, cirurgião da coluna, bem claro. Ou para o neurocirurgião que faz cirurgia da coluna vertebral. Se você é ortopedista e não faz cirurgia da coluna vertebral, pode ser uma oportunidade para você aprender e ter uma ideia
da vista geral. É como se você subisse no morro e você olha tudo que existe para você Porque tem uns se que tem um desenvolver. interesse, né, Tem de gente que tem conhecer a interesse. O especialidade. próprio neurocirurgião que não está muito afeito e quer se desenvolver nessa parte. Ele pode não ser o melhor colocador de parafuso do mundo, mas ele pode se transformar num excelente cirurgião endoscópico da coluna vertebral. Ele tem que entender para que serve o parafuso e para que serve a Sim. endoscopia, senão ele vai ter uma ferramenta que ele vai sempre usar aquela mesma ferramenta. Então, a facilidade do simpósio é que ele abre os horizontes, ele abre a cabeça das pessoas. Então, abrindo a cabeça das pessoas, as pessoas ficam mais, criam mais vontade de conquistar. Quebra aquelas barreiras, quebra né? paradigmas. Quebra os paradigmas, né? Quebra paradigmas. Que a pessoa vai criando, acho que, isso aqui é para neuro. Não, a gente está falando aqui que é para coluna e quem faz coluna. E uma coisa importante é, você tem que ter movimento, você tem que acompanhar a transformação dos tempos. Então, a gente está aqui no streaming, e esse streaming vai crescer cada vez mais. A televisão aberta vai deixar de existir, vai ficar tudo streaming. O YouTube vai virar um grande cenário, seus concorrentes, já é canal, já é um canal grande, muito forte. Então, isso daí faz com que esses eventos, a gente pode até colocar eles no YouTube, as aulas que disponibilizar no YouTube. E aí você vai criando como se fosse uma bola de neve, vai crescendo, 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 crescendo. Não a ponto de ficar um mastodonte que não tenha muita habilidade, mas você tem que acompanhar o movimento. Então, você vai crescendo de acordo com o necessário. Né? O senhor aí sempre pensando sempre lá na frente, no futuro desses jovens, né? Que a gente está falando aí. Sim. Cirurgião aí. Como é que era lá atrás, no senhor... Hein? Antigamente era bem complicado. Por que era complicado? Você não tinha a tecnologia da imagem que você tem atualmente. Você precisava saber muito anatomia. Eu continuo achando que o cirurgião tem que saber muito anatomia. Sim. Muita. Eu sou um rato de anatômico, sempre fui. Eu estive professor de anatomia da UERJ, uma época, então é uma coisa que me dá muito prazer o estudo da anatomia. Mesmo hoje em dia, a gente começa a ver a anatomia com novos olhos. Antigamente não tinha nada disso. E você aprendia vendo o colega mais experiente fazer. E você ia e tentava fazer aquilo que ele fazia. Ou então você fazia o treinamento em rato. Você fazia cirurgia experimental. Sim. Naquela época, a gente até na UERJ tinha um setor de cirurgia experimental que a gente, junto com o doutor Henrique Sintra, que é um cirurgião plástico brilhante no Rio de Janeiro, a gente fazia cirurgia em cachorros para ter transplante renal, essa coisa toda. Hoje em dia não se faz mais, mas naquela época se fazia. E fazia muito treinamento em rato. Eu me lembro bem, isso daí foi uma coisa... Na época que eu estava fazendo meu doutorado na Alemanha, e o Dr. Jânio Nogueira, que é um neurocirurgião brilhante do Rio de Janeiro na parte de tumores cerebrais, foi chefe do INCA lá na parte de tumores, da neurocirurgia, a gente ficou responsável, tinha um grupo de brasileiros que ia periodicamente fazer um curso para graduação lá, a gente ficou responsável pelo treinamento deles na cirurgia experimental com os ratos, né? Pegava a artéria carótida para juntar uma carótida na outra, tinha que dar pontinha no microscópio, não sei o quê. Um dia, lá um grupo de brasileiros, a taxa de mortalidade dos ratos foi quase 90%. Ainda bem que era rato, né? Hein? Porque foi treinamento microcirúrgico, precisava cortar a carótida e suturar ali. Suturar de novo com 10-0, 9-0, que é um fio extremamente fino que você não consegue ver. Então, às vezes, o colega não tinha tempo e não conseguia fazer a Então, o único auxílio ali que tinha ali realmente preciso ali era o microscópio, né? Era microscópio. Não tinha, e o resto era a habilidade do cirurgião, né? Era a mais habilidade do cirurgião e o microscópio. Hoje a gente tem muito recurso, né? Tem muito recurso, tem cirurgia aumentada, Sim. Você pode até fazer a simulação da cirurgia, né? Você pega, vai agregando imagem, vê, eu quero entrar por aqui, quero fazer isso aqui, quero ver aqui o parafuso está entrando aqui, está entrando acolá,
Então, Posso falar que não tinha VAR naquela época, então? não tinha, ó, não não tinha como chamar, não, né? Era na habilidade mesmo ali do cirurgião. Verdade. E assim. E aí a gente até treinava ponto, ou o pessoal hoje em dia ainda treina, mas você treinava com a mão direita, com a mão esquerda, você procurava ser sempre ambidestro, Sim. e fazia as cirurgias. Era assim, antigamente era diferente. Hoje em dia eu acho que a coisa é mais tutelada, é mais fácil. Não que não precise de Sim, habilidade claro, manual. claro, claro. Precisa de habilidade, precisa ter perseverança, precisa ter estudo. Porque você só consegue fazer se você tiver Sim. a formação sólida. Se não tiver a formação sólida, isso daí vai se desfaz nas nuvens. Então você Sim. tem que ter aquela formação sólida, o conhecimento para poder executar. Aí você olha, Os executa. recursos é só para Olha, garantir a executa. segurança do paciente. E cada vez aí mais. você Cirurgião. pode começar a fazer, como alguns assistentes e ex-assistentes meus começaram, a gente começa fazendo comigo e depois começa a fazer e eu fico do lado, mostrando como é que faz, como é que não faz, se dou uma dica ou outra. E muitos deles, atualmente, já vêm com uma formação muito boa da residência médica, do treinamento que eles têm. A gente tem centros excelentes aqui no Rio de Janeiro de formação de profissionais. Marcelo, quer fazer alguma pergunta para o doutor Eduardo? Eu queria agradecer, né, mais uma vez, em poder estar aqui. Para mim é uma inovação, é inovador, né, como empresa, como Rio Médica. Eu nunca participei de um podcast, foi meu primeiro, através do convite do senhor. E deixar aqui o contato, quiser entrar em contato, visitar o nosso Instagram, visitar a Rio Médica. As portas estão abertas, entrar em contato com o nosso consultor, que é o gestor, que é o Alexandre Gama, que é bem conhecido. Muito. As pessoas conhecem o Alexandre no mercado muito bem, tem toda essa credibilidade e confiança, né, que a gente tanto está falando. Isso daí foi muito importante. A empresa começar Já com um gestor que conhece extraordinariamente o mercado e tem a confiança dos cirurgiões escolando do Rio de Janeiro. Esse aí teve base, pode falar assim, entendeu? Como eu falo no futebol, a gira, esse cara teve base, hein? Mas aí o Alexandre é um cara que realmente. E como distribuidor, né, Rio Médica, fazer o convite também para todos os colegas, todos os distribuidores, né, cada vez mais participarem. Prestigiar realmente os eventos. Prestigiar o evento da nossa cidade, tão bonita e tão falada que é o Rio de Janeiro. Então, fica aqui o convite e o agradecimento. Porque tá aí fazendo. Vem mais médicos aí, mais cirurgiões, né? De especialista em coluna. E eu acho que o Sincol precisa realmente manter ali entrar nesse calendário, e as empresas realmente participarem e prestigiar esse evento para que haja um crescimento cada vez mais e também visibilidade para o nosso. Apesar que o Sincol hoje está no Rio de Janeiro, mas ele também acredito que ele pode também ir para outros estados, né? É curioso porque eu já organizei esse simpósio até em Los Cabos, na Sociedade de Coluna Americana. Foi um evento que nós fizemos juntos há algum tempo atrás com o Dr. Frank Phillips, que é um amigo, que é um cirurgião de coluna da cidade de Chicago. Sim, e é importante. Então, teve o Sincol em Los Cabos. Aqui no Brasil, só Rio? Só Rio de Janeiro. Então, vou aproveitar e vou fazer a pergunta. Por que não fazer nos outros estados? Principalmente nas grandes capitais, São Paulo. Depende eu acho que vai depender muito do quem for organizar no local. Porque é uma coisa completamente surreal você organizar um evento fora da sua cidade principal. Então, a gente tentou fazer alguma coisa na cidade de Natal, mas teve algumas dificuldades técnicas de logística. E eu acho que a ideia é prestigiar o Rio de Janeiro. Sim, claro. Então, o Sincol é marca do Rio de Janeiro. Então, é igual... Ele é carioca. É carioca. Da gema. É igual a garota de Ipanema, é carioca, não tem jeito. Cara, eu acho que você já... né, a gente já está chegando aqui ao final do nosso podcast, né? Enfim, acho importante parabenizar, né, a Rio Médica por esse incentivo de estar ali como parceiro. Acho que vai vir mais, né? Vão ter mais eventos, né? O próprio Sincol.
né, o próprio Congresso, né, que está tendo esse... Desculpa te Não, pode falar. Rodrigo, e é importante a gente falar também, deixar isso muito claro, que é da parte da indústria, né, de compliance, que hoje a gente fala-se muito em compliance, é completamente legal. Você tem um contrato, um acordo assinado, onde isso é visto pelo o setor jurídico e aprovado. Uhum. Então, é um tipo de patrocínio que a gente não tem nenhum tipo de problema, completamente legal perante a compliance. É importante falar isso também. Bacana. Bom, doutor Eduardo, fazer as considerações. Eu acho que é cada vez mais Rio de Janeiro, colegas venham, participem da cidade do Rio de Janeiro e de fora do Rio de Janeiro. Venham, aproveitem a bela cidade do Rio de Janeiro. Vale a pena. Barra da Tijuca. 27 e 28 de novembro. Novembro, sol. Sol, né? Boa, bonito, bonito. E o pessoal aproveitar isso aí, esse evento aí. Unir útil ao agradável, né? Que a gente já está começando aí com os esquentos, né? Você foi a primeira empresa, né? E virá outras também, que também já estão aí, né? Na fase aí para fechar, né? A questão do evento. Isso é importante destacar, que vão ter oportunidade de falar aqui, né, doutor? Sim, com certeza. A ideia é trazer todos os patrocinadores para um bate-papo informal, sim, a gente falando dessas coisas, essa troca de experiências que, sem dúvida nenhuma, engrandece a todos nós. Engrandece a mim com o conhecimento que eu vou adquirindo, a você, ao Marcelo, e todos aqueles aqui que estão escutando ou vendo a nossa conversa. E o senhor sempre inovando, né? Porque eu acho que nenhum congresso, nada, ninguém traz o patrocinador para poder falar, e o senhor está aí, como sempre, né? Sendo precursor aí, né? Inovando, trazendo isso aí. Eu fico honrado de ser aqui, né? Tá aqui, né? Como o pós-doutor, né? Nosso canal. Acho que isso é importante também falar. Também sinto honrado, prestigiado mesmo de ter essa oportunidade de estar aqui e participar, né? Ainda que de forma mais de 21 anos de empresa e eu nunca vi. Ninguém convidou, né? Não. Só o doutor Eduardo Barreto, né? Eu não vou. Sempre inovando, né? Você tem que estar sempre à frente do tempo. Mas só está sempre à frente. E bacana isso, né? E é isso, estamos aqui e a Rio Médica aí como primeira... Com a mesma cor do Sincol. Com a mesma cor do Sincol, já abriu. Legal. Né? Começando pé direito. Então, tá feito aí o convite, né? Para os patrocinadores, já sabem que, né, vão ter oportunidade de estar falando, com os seus diretores, enfim. Legal. Né, com aqueles que estão à frente da empresa. Bom? Obrigado. Então, agradecer, doutor Eduardo, mais uma vez pela oportunidade de a gente estar aqui trocando, né? E justamente, e daí com a Rio Médica, né? Que também é um parceiro. E estamos encerrando aqui o nosso pós-doutor. Pessoal, chegamos ao final de mais um pós-doutor e sobre neurocirurgia, como você nunca viu ou ouviu. Forte abraço. Obrigado. Isso aí. Ficou bom. Pode, doutor.